são os artistas que vão vencer isso. Quando eu falo artista, é aquele que ama seu ofício para o outro. Eu não sei o quanto tempo que eu vou conseguir segurar o que eu estou transbordando. A gente precisa ter evidência das nossas causas, para que a gente veio para cá. Mas minha mãe, na sua esquizofrenia maravilhosa, foi a única sã que me deu um nome bonito. Uma busca incessante, né, de ser uma facilitadora, uma querescência de paz e bem. Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Papo Caramelo. Adivinha só, eu sou o Caramelo. E você já entendeu por que chama assim o programa, né? Mas que bom que você chegou a mais uma entrevista. Entrevista no sentido mais essencial deste termo, são duas pessoas que buscam se ver. E no programa de hoje, eu quero ver um pouco mais e, quem sabe, um pouco melhor, uma pessoa que eu conheço já há um tempo e sempre vi na sua caminhada, na sua jornada pelo mundo, força, obstinação, coerência. Eu estou falando da Carol Zanotti, que está conosco a partir de agora no Papo Caramelo. Carol, obrigado por aceitar o convite. Uau! Uau, que doce gostoso! E olha que eu não gosto de doce, hein? Olha, acho que você está no programa errado, hein, Carol? Nossos patrocinadores já te mandaram 5 quilos de doce, já deve estar chegando. Então minha esposa comeu tudo, que aquela é a formiga da história. Se fosse um baconzinho, talvez... Olha, você não deixa barato também, não come doce, mas compensa de outro jeito. Não, a questão dos lipídios e das glicoses estão presentes. Mas, assim, te agradeço demais, assim, você falar. É tão importante, nesse momento, a gente receber afeto, né? Assim, eu não sei o quanto tempo que eu vou conseguir segurar o que eu estou transbordando, tá? Então, você segura a onda aí, porque quando a gente recebe afeto e percebe, sente, né? E se impressiona, né? Traz uma pressão dentro do peito, né? Que é uma pressão boa, né? Não é pressão alta, é uma pressão boa. Considero estar com você hoje um sonho muito gostoso. É um doce. Né? É um sonho gostoso. Carol, muito vou te falar uma coisa. Obrigada. Imagina, Carol, é curioso isso, quando você fala do transbordar do afeto, de pessoas que nos atingem, né? Essa coisa do afetar é que nos atingem e nos colocam em movimento, porque a ideia de estar afetado é se colocar em movimento. Eu sinto a mesma coisa quando eu converso com você, porque embora a gente não tenha tido, e quem está nos assistindo agora está perguntando, tá bom, mas quem é essa pessoa, né? Por que, da onde, por quê, quando, né? Calma, vamos chegar lá, gente, porque para mim a ideia aqui é que a pessoa anteceda em muito o seu currículo. Eu estava refletindo antes de ligar a câmera aqui, confesso, eu estava tomando banho e eu falei, mas que cara de pau que eu sou, eu estou fazendo este programa, a primeira motivação é muito egoísta. Sabe qual é a motivação, Carol? Conversar com gente interessante, conversar com gente que consegue olhar para o mundo com uma mínima dignidade, de não ficar querendo explicar tudo, definir tudo, determinar tudo e dizer que o outro está errado porque pensa diferente. Então, eu te confesso, a pretensão não é ser um canal com milhões de views, até porque isso custa muito caro e eu gastei todo o orçamento neste baleiro e em 2 tubaínas. É que você sabe que você está muito acostumada, e aqui já dando uma pista da área de atuação da Carol, você está muito acostumada a fazer milagre com baixo orçamento, né, Carol? Não, olha, vou falar um trem para você. Eu vou falar que eu gosto de ter dinheiro, mas eu gosto tanto que quando eu tenho dinheiro, eu não seguro ele. Entende? É porque eu gosto de ter. Ele precisa movimentar. Isso. Amar é deixar livre, não é? Então você deixa livre. A teologia da libertação me explicou isso, né? Mas eu já fiz coisas muito erradas com o dinheiro, meu e dos outros. Mas fico encantada com essa coisa de poder produzir espaços de afeto, né? Como você estava falando, porque, de fato, a gente fica se namorando, se paquerando há muito tempo e com muitas questões, né?
E as questões realmente que a gente acha que são importantes na vida, né? Além do... A pessoa é só uma máscara, né? Persona, né? É justamente você descobrir o que tá atrás do ego. Todos somos vaidosos, né? Todos temos quereres, né? Acho que a pureza da gente se descobrir é descobrir por que a gente quer. Egoísta, todos somos. Né? Eu estar aqui com você também vai estar satisfazendo o meu ego. Vamos ver se o meu ágape né, ultrapassa isso. Né? Olha só, estamos colocando aqui alguns conceitos, algumas ideias bem poderosas. Eu torço para que a gente consiga cuidar bem delas no nosso papo, do nosso jeito. Carol, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor, e eu faço questão de não trazer aquela folha corrida, sabe? O currículo, vitae, como se fosse... Eu prefiro te perguntar dessa forma. Imagina que... qual era um bicho que você tinha medo? Bicho dessa do folclore, do imaginário infantil que você tinha medo. Você se lembra? Folclore, eu não tive infância, né? Assim, tradicionalmente, como as pessoas imaginam, porque eu, na verdade, na minha infância, cuidei dos adultos da minha casa, né? Eu tenho um bicho que sempre eu estranhei, né? Que é carrapato. Bom, boa. Então, me dê um carrapato aqui. Imagina um carrapato de 2,5 metros de altura que bate à tua porta e ele veio numa missão de o seguinte: Carol Zanotti, eu sou um carrapato, como você pode ver, diferente, eu sou um carrapato muito curioso. Você vai me contar, se apresentar para mim, e é melhor você se apresentar de forma sincera e honesta, senão eu vou grudar na sua carcunda e não vou soltar nunca mais. Apresente-se, Carol Zanotti, da forma como você mais prefere. O carrapatinho. Primeiro, eu sempre tento fazer esse envolvimento emocional com ele, né? Me pôr humilde, né? Pôr no tamanho, me pôr um pouco assim no tamanho dele, ô carrapatinho. Até para ele, quando ele encurvar a cabecinha aqui, o carrapato tem cabeça, eu ia falar que eu sou uma pessoa que entendo como que passo sangue na veia de muitas outras pessoas e que eu não vivi isso, né? Estou brincando com a metáfora, mas a ideia é que, assim, eu acho que eu considero que se eu tiver que me apresentar, eu sou talvez uma busca incessante, né, de ser um instrumento, né, uma facilitadora, uma querescência de paz e bem. O carrapato está parcialmente satisfeito, ele está com um pouco de sede / fome ainda, calma aí. Temos essa nuvem da Carol Zanotti, essa busca incessante de paz e bem. Temos um corpo, temos um mundo que são tangíveis. Como você tangibilizou e vem tangibilizando essa sua vontade de paz e bem, Carol? Olha, eu sou uma pessoa que tem um pertencimento, né? Eu sou uma pessoa que nasceu em Itu, né? E recebi um nome que gosto muito, que é Ana Carolina de Oliveira Zanotti. Era para me chamar, era para as pessoas me chamarem Celina Cássia, mas minha mãe, na sua esquizofrenia maravilhosa, foi a única sã que me deu um nome bonito. Nada contra a Celina, nada contra a Cássia, mas acho que não orna. Ficou mais bonitinha Ana Carolina. Eu todo santo dia eu tento esperançar nesse lugar de fala, né, com essa minha ancestralidade. Então, e eu nasci por acaso. Foi a única trepada da minha mãe, né? Quando me chamam de filha da puta, eu falei, meu bem, ainda se ela fosse puta, eu não sei, né? Teria outras experiências, mas não foi não, meu bem. Então, assim, eu acho que eu estou aqui realmente por uma questão mesmo que o universo concedeu, né? Agora, nas questões tangíveis, eu não gosto de falar que o tangível é quando a gente faz alguma coisa, né? O que eu faço? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito do tempo da ociosidade, adoro ficar sem fazer absolutamente nada e, de repente, querer fazer um monte de coisa. Eu gosto de cultivar esse tempo. Eu entendo oração dessa forma.
né? Se eu pudesse dizer quem eu sou no tangível, as minhas práticas, as minhas ações, elas precisam desse tempo de profundidade, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha muito com questões íntimas, profundas e com respeito. Eu respeito muito isso, né? E aí fui também tendo muitas oportunidades na vida, né? Oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de me conhecer. Eu tento descobrir, como Simone de Beauvoir também sempre traz, essa questão existencialista, eu vou me descobrindo também no olhar do outro, né? Eu sou teimosa, demoro para entender um trem, né? Mas também eu sou muito humilde, né, com as situações. Você, nesse começo de papo já, Carol, rapidamente você trouxe questões da sua infância, da sua ascendência. Como você transitou da infância para a vida adulta, Carol? O que mais ficou na tua mochila? Pô, cara, é muito louco, porque eu ainda me acho muito no processo de infância. Tem coisas que eu não vivi, que foram negligenciadas. Então, veja, eu nasci de uma mãe que descobriu que estava grávida dentro de um hospital psiquiátrico, porque foi estuprada. E só foi descoberto que ela estava grávida porque ia tomar a convulsoterapia, que era o eletrochoque. Então, eu realmente fui assim, o espermatozoide e o óvulo lá chegaram porque chegaram, né? Biologicamente, fenotipicamente, eu sou muito parecida com os dois, né? Até porque são primos. A outra coisa é que mamãe era muito católica, né? Como uma boa esquizofrênica, né? Esse católico resgatasse o sentido na universalidade, né? De ser cristão, né? Viraria até shintoísta, deixaria de ser católico. Mas, enfim. E a mamãe via muito a missa aos domingos, lá na igreja de São Francisco, lá no Lago São Francisco do centro de São Paulo. E ela, olha, veja bem, olha que danada. Ela me punha um vestidinho cor de vinho, eu punha uma presilha que caía aqui no rosto e tudo, e ela me levava, eu tinha que ver aquela aeróbica de baixo impacto, senta, levanta, louva, não sei. E do lado de onde a gente sentava, tinha um crucifixo enorme com Cristo, daquele, parece, não sei se é da sua época, você chegou a ver, é um filme chamado Marcelino e Pão e Vinho. Sim, claro, fantástico. É um filme italiano, onde tem um garoto que é órfão, é cuidado por frades franciscanos, e o único lugar que ele não pode ir é no sótão, é lá que ele vai, e lá tem o crucifixo. O danado do Cristo resolve comer pão e vinho com ele. Eu falava, bom, todo domingo esse cara vai querer comer um pão e vinho comigo. Era terrível, eu chorava toda vez. Um dia eu vi que tinha um sopão do lado. E aí eu falei, eu levei um trim, vocês chamam, por exemplo, lá no Nordeste chama unhex. Cortador de unha. Sim. Eu levei um cortador de unha e falei, mamãe, posso ir lá cortar a unha deles? Eu tinha 9 ou 10 anos de idade. Né? Daí ela deixou. Cara, aquilo para mim, você trabalha com projetos, aquele negócio de falar, você trabalha com projetos sociais, ai que maravilha. Eu sou a pessoa mais cretina que tem, um monte de coisa. Assim, eu só fui trabalhar com projetos sociais para fugir desse Cristo que ia descer e tomar vinho comigo. E aí eu comecei a cortar a unha do pessoal do sopão, comecei a preparar o sopão, ir na xepa, porque era a única coisa que a minha mãe me deixava sair. Porque eu ficava presa em casa e tudo mais. Presa mesmo. Tem outras histórias aí. Mas, enfim. Eu saí do armário, meu bem. Teve uma vez que minha mãe fugiu comigo, eu tenho um bom humor terrível, talvez até patológico. Já fui em terapia, mas eles não conseguem tirar isso. E é o seguinte, minha mãe uma vez fugiu comigo, eu era pequenininha de tudo, e foi para um cortiço, e me colocou dentro de um armário.
Eu falei assim, olha, eu demorei tantos anos para sair do armário, isso aí agora. Eu estou acompanhando o pessoal do LGBTQIA+, eu falei assim, eu demorei para entender, né? Essa minha leitura humana, né? Mamãe já estava querendo me aprisionar no armário, eu querendo sair. Mas muito bem. E foi lá que eu conheci muitas organizações, comecei a trabalhar, pegar a xepa lá no glicério. E aí teve um dia, rapidamente, não sei se eu estou me incumpridando, Fica à vontade. que eu falei que eu vou morar na rua. Vou morar na rua, vou sofrer, porque eu preciso, né? Porque, olha, como a gente é imbecil, né? Por isso que eu respeito a imbecilidade dos outros. Não que eu concorde com elas, que eu acorde a corda delas, que eu me amarre com elas. Mas eu entendo a quantidade de imbecil que tem no mundo. Porque eu fui muito imbecil, ainda sou muito imbecil na vida. Que eu queria morar na rua, criatura? Primeiro dia que eu fui, Felipe, chegou lá com a dona Antônia e seu Antônio. Seu Antônio ainda é vivo. Pelo menos desde o final do ano passado estava vivo. Repentistas, pessoas em situação de rua, lá perto da Igreja das Almas, na Liberdade. Dona Antônia já faleceu há mais de 15 anos. Eu chego lá, bom, agora estou morando na rua, lá na Liberdade. Chego, pois vem os dois com um churrasquinho greco. Já viu o churrasquinho greco? Claro, opa. Não sei se todo mundo vai ver, sabe? É sebo, é pão com sebo, e um suquinho que dizem que é de maracujá, mas assim... Não, é por cor, viu, Carol? É por cor. É o suco laranja, é o suco amarelo ou o suco vermelho? Tá, então você dos baleiros aqui. E você compra o churrasco, o sanduíche e o suco, normalmente por algo em torno de R$2 a R$3. Hoje. E assim, eles me deram. Eu falei, vai ficar tomar banho na soda. Eu tô aqui para passar fome, para passar frio. Aí eu comecei a entender, e depois, obviamente, sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, né? Eu nunca consegui frequentar há muito tempo escola, né? Nem faculdade, nem nada, que eu ia querer viver na prática algumas coisas. Eu acho que esse é o meu diferencial de alguns colegas meus, né? Eu não falo questões conteudistas, mas eu sei o que é a prática de estar na vida, não substituindo a vida de quem a gente atua, né? Com pessoas em vulnerabilidade, em risco, né? Mas sabendo como é que traduzir de alguma forma com pessoas em situação de rua e dormir lá na rua, viver bem. Para mim, viver bem é uma coisa, para ele é outra. E aí eu fui tendo essas oportunidades de conhecer algumas realidades. Trabalhei muito com o movimento de meninos e meninas de rua, na época menores, né? Participei, eu era criança, adolescente, que ia nas assembleias da Frente Parlamentar, da Constituição de 88, do ECA e tudo. Trabalhei muito tempo como voluntária na Pastoral Carcerária, no Carandiru, toda segunda-feira. Então, tenho uma experiência de voluntariado dentro que é muito regrada, né? Enfim, fui para o Greenpeace, ser militante, me amarrar lá nas cavernas do Petar para impedir que eles... Fazer tudo, né? O que pintava, eu estava lá para pintar também. E essas experiências, então, Carol, só localizando, você foi caminhando nisso, essas experiências acabaram abrindo a sua... Eu vou te chamar isso do seu ofício? Essas experiências te levaram a um ofício? O que eu hoje atuo na vida, né, como ofício, eu não falo que eu sou consultora ou assessora, né? Eu gosto muito da palavra mentoria. Né? Eu sou mentora de estratégias de impacto. Né? Então, tanto para políticas públicas, né, Estado de Direito Democrático, quanto para responsabilidade socioambiental, quanto para organizações da sociedade civil, né, que querem traduzir tecnologias socioambientais. São termos muito técnicos, enfim, né, aí convido as pessoas até a conhecerem um pouco melhor.
Mas hoje eu trabalho com mentorias, ou seja, eu acredito que eu estou no momento, já ultrapassei a metade da minha vida, já estou meio nos minutos finais, e preciso pensar nessa questão de legado, como se eu não tivesse construído, mas sim, a minha ideia hoje é realmente poder proporcionar organizações, a representantes de políticas públicas, a empresas que têm a ousadia de lucro sustentável, né, de uma economia, né, que é baseada numa inclusão social, num bioma saudável, e estratégias de formarem redes, conexões. Que foi isso que eu empreendi na minha vida, né, inclusive me libertando daquele Cristo que ficava lá na missa. Então, hoje o que eu faço? Eu formo situações, né, encontro situações onde eu consigo fazer formações e fazer mentorias, né, ou seja, assessorias mesmo para empresas, políticas públicas e organizações, para que elas possam, não só me permite, quando eu falo isso, eu não sou consultora para captação de recursos não existe, é mentira e é crime captar recursos. A gente mobiliza recursos diante de causas. Então, acho que o meu diferencial é que eu vejo, né, na minha atuação, né, como ser no mundo, não só na profissão. A gente precisa ter evidência das nossas causas, clareza das nossas causas. Para que a gente veio para cá? E mesmo que não encontre um fim para isso, né, mas pelo menos tenha uma clareza que também você não está sozinho nesse fim, né, em Ubuntu mesmo, essa caminhada. Então, eu faço isso, na minha atuação é essa. Né? Minha especialização é criar indicadores, né, elaboração de projetos, criar estratégias de mobilização de recursos. Carol, nessa caminhada que você fez e vem fazendo, você circula por alguns ambientes e encontra algumas pessoas que normalmente têm em seu discurso uma busca pelo aprimoramento da convivência, pelo aprimoramento da vida em todos os seus sentidos. Eu queria te perguntar o que mais te... Porque se você olha para um cenário como esse, você fala, nossa, a Carol, há tanto tempo trabalhando com pessoas que buscam mobilizar recursos para transformar o mundo num lugar melhor. Estou sendo muito, muito óbvio nas palavras. O que mais te encantou e o que mais te desencantou? Olha, eu tive a oportunidade de ter várias experiências na minha vida e convivências, né? A Lei Orgânica de Assistência Social fala que você sai de um assistencialismo quando você fortalece vínculos e convivências, né? O que me desencantou foi que muitas vezes, aí eu não vou falar das pessoas, mas assim, eu tive em lugares que eu tive convivências, né, dentro das oportunidades, inclusive a mim dadas, e que eu não respeitei essas convivências. Fui eu. Eu não consigo jogar para o outro. Né? Não dá para ser para o outro. Né? Mas nunca te agrediram, Carol? Nunca te trataram de forma maldosa? Pois é, a agressão me vem muito dessa forma. Eu convivi e fui criada com processos aonde eu encontrava... Eu tenho uma clareza na minha vida, Felipe. A loucura do outro é do outro. Eu não posso cair na loucura dele. Nossa, esse é uma espécie de um esclarecimento que... Eu sobrevivi dessa forma, meu bem. Não, mas eu digo assim que é um esclarecimento de suma importância, inclusive para a sua saúde, né? Agora, assim, isso não significa que eu fique triste, né, que eu me magoe, que eu chore, né, que eu precise... Isso acontece. Graças a Deus. Né? Nem sei se é Deus, mas talvez a Shiva. Mas, enfim... Mas, de certa forma, assim, eu tive momentos em que eu realmente negligenciei respeito
com convivências. No trabalho, né? Eu tive momentos que eu experimentei coisas muito, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em organismos internacionais, ligados, inclusive, a organismos globais, né? E regionais, né? Acho que não vale citar aqui eles. Mas, assim, a gente fala, nossa, você já trabalhou lá naquele lugar? Pois é, eu trabalhei, aprendi muito, inclusive técnicas, né? E foi me dada a oportunidade, até por reconhecimento mesmo do meu trabalho, né? Mas eu fui uma pessoa que fui negligente, fui uma pessoa que compactuou com coisas erradas, né? E tanto é que quando eu saio de lá, eu preciso resgatar ideologicamente toda a minha crença. Porque eu tenho uma coisa, quem te bate numa face, você não dá outra face para bater. Essa é uma leitura totalmente errada. Sabe do carrapato? Não é que você tem que ficar amigo dele, né? Mas, assim, ó, o carrapatinho, vai procurar outro, já sugou tudo aqui. Vai embora. Né? Posso te interromper aqui, Carol, porque tem um lugar que me interessa muito nisso. Em que momento você sentiu que você conseguiu dizer, vai chupar o sangue de outro? E por que a gente percebe muitas vezes na gente, e se quiser dar uma olhadinha para o mundo, em outras pessoas, essa leniência com o sanguessuguismo de nós mesmos? Eu não tenho essa força toda, tá, Felipe? Eu não disse. Institucionalmente foi dito. Nem fui eu não tenho essa coragem. Eu não tive essa coragem de dizer. Né? Inclusive, servi de bode expiatório para muitas questões. E tive que me reerguer do nada. Né? Foi um momento, e depois ainda trago muitas questões, sabe, você falou de canto e encanto, né, de coisas que desencantam, eu ainda tenho cantos de negreiros mesmo, né, da diáspora, né, dessa dispersão mesmo que eu tenho que fazer. Não está tudo solucionado, eu não me vejo como uma pessoa totalmente esclarecida e solucionada, mas eu vejo como uma experiência. Eu tenho uma frase, Felipe, que eu caminho com ela. A gente não aprende sofrendo nessa vida. E você, como palhaço, como clown, sabe disso. A gente aprende quando percebe que é ridículo. Tudo que eu vivi na minha vida, eu não aprendi porque eu sofri. Eu aprendi, caramba, putz, grila, olha. E demora, o tempo é rei. Ele vai te falar em algum momento, ou você vai ouvir. As questões que me desencantaram é quando eu fechei o ouvido ou fechei a voz para isso. E as questões que me cantaram, eu cantei junto. Então, eu me lembro de todas as celebrações, todas as festas, todos os olhares, né? Eu já enterrei muita gente. Esse momento, para mim, é extremamente precioso, né? De você guardar o luto dessas pessoas, né? Eu vejo, assim, quando eu falo enterrar muita gente, era a pessoa que estava morta durante muito tempo na rua e você não sabia que ela estava morta, você tropeçava, né? Quantas pessoas enterraram com as minhas roupas, né, que eu levava. Então, assim, isso, mas te encanta isso? Sim. Não que isso aconteça de novo, mas foi um momento que eu cantei junto. Tem um verbo bonito que eu gosto disso, Carol, que é o verbo do comover. Muitas vezes eu penso até no sentido da... Eu compreendo a ideia da empatia. No entanto, talvez esse uso excessivo, uma certa banalização do lugar do outro, e como se a gente estivesse tão capacitado e interessado pelo lugar do outro, né? Porque para ter empatia, precisa-se saber o lugar do outro e, como premissa, você investigar o lugar do outro. Senão é puro preconceito, né? E tem um outro pré. Para mim é errada. Exato, eu acho que é por aí também. Por isso que eu fui a comoção veio de forma mais literal para mim, que é mover-se junto, né? Então, aí quando você falou da coisa do palhaço, me veio uma ideia também, e você me ajudou a pensar isso, que é
palhaço realmente é um ser que ganha potência quando ele deixa a pré-potência. Ele sai do pré, exato, né? A gente abre espaço para a potência quando a gente sai do pré-potente, né? E quando que o ridículo descobre isso? Quando olha para o outro. Quando o outro diz quem ele é. No sorriso, na risada, até não gosto de palhaço. Até nisso. Não, até quando falam isso. Entendi. É importante, né? Até porque nos faz nos investigar e reconhecer, né? Você veja, é muito, muito interessante. A questão você falou de comover, né? Eu estava trabalhando com jovens, eu faço avaliação externa de investimento socioambiental. O que quer que seja isso, né? É o seguinte, as empresas investem recursos, né? Elas não sabem direito o que estão investindo, às vezes para fazer um balanço social ou, né, fazer um marketing, enfim, eu não vou por aí. Eu faço assim, o que ela está impactando na causa, que não é gerar resultado, é diferente, tá certo? E eu faço toda essa análise de investimento socioambiental. Então, estou investindo tanto dinheiro, tanta tecnologia, quanto o retorno está fazendo. E a gente fez um trabalho junto com uma empresa grande e uma organização lá em Minas Gerais com jovens que foram de territórios da barragem, né, atingidos pelo crime ambiental, e eu posso falar isso tranquilamente, porque eu falo isso mesmo, né, da empresa e dessa organização, até porque eles só nasceram por conta de um acordo de conduta, né? O verbo de ação deles, porque eu gosto muito de traduzir verbo em carne, sabe, Felipe? Ou a carne em verbo. Então, meu trabalho é esse, eu faço essas traduções. Para que depois as pessoas entendam um pouco. Foi comover. E comover tinha dois sentidos. Comover, tá certo? E comover, comoção. Né? E tudo isso trazia um movimento. Quando a gente está estático, amorfo, né, é importante a gente se incomodar. O incômodo é importante, porque ele tira de um espaço, né, de letargia, né, que não tem sonho, né, e te traz... O clown faz isso. Não o clown só, o palhaço, né, mas o método clown, né, que eu sempre admirei. Ele faz isso, ele te tira desse conforto e te traz... Sabe, entendendo três referências que é muito gostoso conversar contigo, e já te agradeço neste momento já por me oferecer esses afetos tão bons. Você falou da gente sentir, eu lembrei da palavra anestesia. Eu gosto muito da etimologia das palavras também, sabe? Elas me ajudam a... Somos irmãos nessa fé. Me ajudam a compreender um pouquinho melhor, dar insights. Então, a anestesia tem a ver com uma ausência de sentimento, né? É anestes, né? Então, anestes. Então, aí ao mesmo tempo, na hora já me veio a coisa assim, poxa, se eu não sou sensível, e ser sensível tem ônus e bônus, né? Então aí dificilmente eu encontro prazer. Aí eu lembrei da palavra que é um pouco mais filosófica, mas que é interessante, que é a anedonia, que é a ausência do hedonê, que é o prazer mesmo. E aí quando você fala da palhaçaria, tem um autor que eu gosto, que eu descobri recentemente, é um cara dos Estados Unidos, é um professor de palhaçaria. Ele dá aulas numa faculdade grande, importante, ele tem uma cadeira de algo como ciências do corpo, seria essa a tradução. E ele é especializado em palhaçaria. E quando ele falou uma coisa, Carol, eu falei, nossa, eu acho que caraca, velho, E é tão simples. Ele falou que o estado da palhaçaria é aquele momento que você está se desequilibrando, nem que seja para andar. Porque tem um momento da caminhada que você precisa desequilibrar para ir. É aquele momento ali, aquela ideia de um desequilíbrio, que você pode achar um caminho, mas você precisa se desequilibrar para se movimentar. Entende?
Se você me deu uma ideia muito interessante. Acho que eu considero que as nossas descobertas, os nossos eurecas, né? Eu trabalho com a pedagogia do eureka, né? Me sinto educadora nesse processo. Cara, é a pedagogia do espanto, né? Sim. Você olha o palhaço fazendo isso, você pode ter dois movimentos. Olhar ele e ver o ridículo dele e só, e olhar ele e ver o ridículo dele e falar, olha, olha que gosto, eu quero brincar disso. Me parece que a gente vive e a anestesia faz isso, né? Você olha, essa coisa que você falou da sensibilidade, você olhar, achar graça, inclusive replicar um processo ridículo para o outro e não para si. O não reconhecimento, a não descoberta de si é um fracasso, mano. É um fracasso, mano. O palhaço desvenda isso, ele te facilita isso. Eu já te vi muitas vezes fazendo palestra e conversando. E você tem, assim, é a minha forma de ver, beleza? É o meu comover, no sentido que você inventou. Você inventou um comover aí que eu gostei também. Aí você tem uma dimensão que eu vejo a Carol, assim, uma dimensão que é uma mulher forte, tipo aquela, não se mete com ela não. Essa é uma... Sério? Sim, é uma parte. E eu não tô falando que isso, não tô fazendo nenhum juízo de valor. É tipo, é uma mulher que sabe a força que tem. Então, não vai dar de besta, não, com ela. A outra... Porque luta como uma garota. E aí tem uma outra dimensão. Foram as que ensinaram isso, viu? Foi o quê? Foram as queers que me ensinaram isso. E o outro lado que eu vejo de você, Carol, ao mesmo tempo que essa mulher que tá lá na frente e mete o louco, assim, de dizer o que tem que ser dito tantas vezes, ao mesmo tempo você é uma bonachona. Sabe? Tipo, você dá risada, você não é uma mulher que passa despercebida. Então, você percebe isso em você, que você tem uma fortaleza e ao mesmo tempo você tem essa ponte de algodão doce? Você sabe que desde criança eu tenho isso, né? E eu me lembro quando criança me perguntavam, você gosta disso? Eu falei, mais ou menos. Só se eu quiser. Nesse momento eu posso querer, nesse momento eu não posso querer. Eu trabalho com questões muito tristes, muito sérias, que trazem muito sofrimento. Eu trabalho com questões relacionadas à tradução de situação de risco, de vulnerabilidade. Mas eu não trabalho com demandas, eu trabalho com capitais humanos e sociais. Eu trabalho com assets, eu trabalho com ativos. E o ativo, tem que ter bom humor. Eu não estou brincando, eu dou gargalhadas dormindo. Mas é de gargalhar. Eu acho que eu nunca escutei isso. A minha esposa gravou já uma vez, ninguém acredita. Mas foi muito engraçado, outro dia eu fui dar uma palestra para pessoas extremamente conservadoras e tudo, no que tange ao mundo em geral, talvez seja isso que eu estou falando, que eu estou querendo falar, mas aí eu fui dar uma palestra num local extremamente conservador, e religiosos, né, e tudo, uns amores muito generosos comigo, mas bem conservadores. E eu falei assim, você veja, eu sou uma sapatão que calça 33. Daí por diante, tá certo? E, inclusive, adoro dar bracinho assim apertado. Então, assim, porque realmente eu não vejo, eu não consigo enxergar em mim nenhuma restrição para algumas coisas. No entanto, às vezes quando eu me vejo em vídeo, eu falo, não deveria, porque é a vaidade. E a vaidade é um bicho complicado. Se você não traz ele para a convivência humana e se sente Deus, se sente pré-potente, você não descobre a potência. Eu aprendi a me virar, né? A fazer malabarismos com a minha vida com bom humor. Eu tenho amigos de 30 anos, não são muitos, não. Alguns até já morreram. Porque a gente realmente se divertiu aí. Assim, que a gente ainda brinca de ficar horas ao telefone, ou mesmo pessoalmente, sem falar coisa muito... Né, vai sair com grandes... Não é uma fábula. Já somos uma fábula, não precisa ter conclusão.
entendeu? Nós somos bichos bem doidos. Então, o humor sempre me trouxe essa possibilidade. E eu trago o humor com carinho, com afeto. Quando eu percebo que eu ultrapasso o tom, Felipe, eu nunca deixo de ir atrás para falar. O que é ultrapassar o tom? A minha vaidade nesse humor, porque é legal estar lá na palestra, ultrapassa o que realmente é considerável naquele momento. E aí eu aprendo. E me posto ridícula. E a gente está num lugar ali, quando a gente está com o microfone, e assim, este é o meu ganha-pão, né? Tá com o microfone na mão, falando para as pessoas, normalmente empresas, né? O Canto Cidadão, onde eu dirijo voluntariamente a organização, é onde eu vou tocando a obra e vamos descobrindo o caminho, vamos tentar, de alguma forma, se associar à busca que eu, de novo, me afetou, a busca de paz e bem. Agora, é muito... Ok, meu irmão. Somos irmãos agora. Lindo, lindo. Você sabe que eu escutei uma vez de um especialista na mitologia, um senhor que eu respeito muito, dedicou a vida inteira, inclusive ele é grego, ele estudou no original, essa coisa toda, e a forma como ele apresenta a palavra herói ou heroína difere muito do que a gente entende de herói, tipo super-herói. Ele traz a ideia do íroas, é o grego para herói ou heroína, que é aquela pessoa que vai em direção ao sagrado. Uhum. Então, para mim, mudou essa chave, né? Para mim, quando eu olho para a palavra herói, por exemplo, quando Joseph Campbell fala da jornada do herói ou da heroína, né? A ideia é da jornada em direção ao sagrado. A gente pode chamar de causa, propósito, mas é o sagrado da pessoa, né? E que vem nessa questão histórica do poder do mito mesmo, né? Quanto que é importante essa descoberta da espiritualidade do sagrado humano, né? Isso. Uma das coisas que eu acho mais linda, foram uma das conferências que prepararam Kyoto e que está num livro, inclusive, do Leonardo Boff, que eu gosto muito e cito em algumas das minhas palestras, que é o Ethos Mundial, onde ele fala desse espaço do sagrado, né? O que me assusta um pouco na questão do herói, assim como na palavra protagonismo, né, é que não necessariamente eu preciso ser o principal ou aquele. Né? Eu entendo isso, respeito, na questão etimológica, né, e da questão hermenêutica do processo, mas entendo que são movimentos e coletivos. Por isso que quando algo me afeta, eu preciso disso daqui. Entendeu? Eu preciso desse outro. Se a gente começar a entender de fato, não entender, mas se começar a viver de fato isso, as causas ficam muito mais claras. Sim. Porque aí eu não sou o herói, mas a gente tem heroísmos, né? A gente tem um momento aqui que tem a ver com esse baleirozinho aqui. Aqui a gente tem balinhas de várias cores. Tem bala amarela, verde, rosa, azul, laranja. E eu vou girar o baleiro. E essa partezinha que virar para mim eu vou te fazer uma provocação, uma pergunta que tem a ver com a cor, tá? E aí são categorias de doces, tá bom? E aí as respostas nesse momento é uma resposta, aquela que, tipo, a primeira resposta que te vem, o primeiro comentário que te vem frente à minha provocação, sem grandes elaborações, tá? Tá bom. Vamos ver o que acontece. Então, girei aqui, caiu na categoria... Olha, essa é uma categoria delícia. É a categoria das jujubas, a categoria dos docinhos de festa, aquele docinho que não faz mal para ninguém. Então, eu chamo essa categoria da categoria do fofo da vida. Quais são os momentos mais fofuras da sua vida hoje, Carol? Cara, eu gosto muito de cantar no banheiro. Momento fofura, cantar no banheiro, beijar no cangote. E quando eu faço gracinha, porque eu fui bebê Johnson há muito tempo. Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima que chega, olha, essa aqui é uma categoria já um pouco mais, sabe quando tem até uma piadinha que fala, o sonho não acabou, tem sempre uma padaria que tem, sabe essas piadas que é bom para acabar com o clima da conversa, mas nem vou fazê-la. É a categoria do sonho.
que é isso na tua vida, Carol? O sonho, e como chega essa ideia do que não existe e você deseja? Como é para vocês? É muito louco. Eu estava participando ontem de uma live sobre sonho. Os sonhos, para mim, são sopros de vida. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Sopro de vida. Sopro de vida. É quando... Aí eu posso sonhar. E o sonho, esse sonho que te deixa não entrar na loucura. Sonho, para mim, traz muito isso. É o momento em que você tem processo de limpeza e tudo mais. O sonho da minha vida é continuar sonhando. Essa coisa de sonhar junto, tudo bem, é bacana, tal. Eu fico muito feliz que as pessoas façam isso. Mas o meu grande sonho hoje é poder estar numa rede, é poder fazer as minhas coisas assim. Eu sonhava, você veja, eu sonhava não ir para campo tanto. Agora eu não estou indo para campo, estou sonhando que quero ir para campo. Então a gente muda o nosso sonho porque ele também faz parte do nosso bioma central, né? E de convivência. Hoje eu sonho em ter um pouco de esperançar todo dia. Todo dia que eu acordo, isso tem muito a ver também com o processo de tortura, né, diante de tantas coisas que a gente está vivendo, mas também de encantos. Então, essa expectativa do sopro, cada dia é um sopro. O esperançar, da diferença de ter esperança, mas você coloca no ativo isso, né? Me remete um pouco à ideia também que o professor Clóvis fala bastante sobre isso, né? Da questão de que a esperança, quando ela não é ativa, é um sentimento impotente, é um sentimento que você não goza, porque você fica esperando logo. Se você pudesse gozar, você gozaria. Se você pudesse ter, você teria. Então, por isso esse sentimento que você não toca, se você está passivo na questão. Mas eu compreendo que você está falando de algo que não tem passividade, né? Não, não. O esperançar é uma palavra criada pelo Paulo Freire, né, na pedagogia da autonomia, e também apresenta no oprimido. Não esperar exatamente. Você não precisa esperar. Mas tem coisas que a gente tem que reconhecer que precisa da potência dos outros. O sonho é isso. Quem te manda um oi aqui, ó? Ah, queridão, né? E ele era um danado, né? Ele era um danado. Agora você fica imaginando uma conversa dele com Suassuna. Eu tenho algumas conversas do Marx com Einstein. É muito louco nas cartas, né? Do Gandhi, com os... Mas assim, imagina a Suassuna com Freire, gente. O que é isso? Praticamente, se você quer conhecer o paraíso ou a criação, ouça os dois. Eles vão falar o que faz sentido. Olha quando você falou da questão do esperar. Esse seria um sonho. Esse seria um sonho. A gente falar a língua Suassuna e Freire. Maravilha. Olha só, te recomendo também esse livrinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ler direito, mas tá escrito A felicidade aqui. Desesperadamente. Ok, André. Você sabe que esse livro aqui, ele me deu um olé. Porque quando eu vi esse título, e eu não bati nem o olho no autor, que eu já conhecia do Tratado da Beatitude e tal, mas eu bati o olho no título e me deu um bode na hora, sabe? Porque eu falei, nossa, mano, que ruim, né? Mas aí ele me deu um olé porque ele está falando desesperar exatamente no sentido de deixar de esperar. Que ele chama de felicidade em ato. Sim. Bacana, é bacana. E é uma transcrição de uma boa palestra do Conde Sponville, né? Você sabe, Carol, antes das últimas duas perguntas, eu queria te pedir o teu olhar sobre um encontro de águas que está difícil de misturar na minha forma de ver. Porque eu transito por esse tal do terceiro setor, a sociedade civil organizada, organizações sociais de várias naturezas, e eu percebo que existe uma dimensão deste ambiente, que é uma dimensão de organizações muito grandes, algumas muito antigas, não necessariamente ligados à religião, mas também ligados a movimentos religiosos. E percebo um cheiro muito grande de conservadorismo nessa dimensão do terceiro setor. E, por um outro lado,
do outro lado do rio que está chegando, tem um movimento mais popular mesmo, que vem das comunidades, que tem a ver com essas questões que a gente está falando, que são questões identitárias. E muitas vezes eu vejo que não vai, porque você sabe que a gente transita por um lugar do terceiro setor que eu até deixei um pouco de frequentar por conta de serem as mesmas pessoas, das mesmas grandes organizações, olhando para o terceiro setor como se eu estivesse de cima olhando para a sociedade, sabe? Enquanto o lado está chegando não só uma molecada no sentido de idade, mas nessa ideia mais revolucionária. Você percebe essa dificuldade de mistura também, Carol, ou é uma viagem minha? Não, acho que está totalmente coerente aí no que você está falando, e sempre foi, viu? Eu frequento esses espaços, veja, eu estou com 47 anos. Vou fazer 47 agora em outubro, dia 24. Manda uns doces. Os patrocinadores vão mandar 12 quilos para você. Eu vou gostar aqui em casa. Agora, eu comecei a frequentar mesmo esses espaços há mais de 30 anos. Sempre foram bolhas, né? Tanto esses espaços quanto os espaços de movimento também. Né? Você tem alguns movimentos aí que, por mais que tenham realmente legitimidade diante de processos de causa, os espaços que eu digo bolha, significa que, assim, que acho que é isso daí que você está falando, né? Mas isso se rompe. Se rompe desde o momento que você... Assim, eu vejo que tem organizações, grandes organizações, que elas constroem algumas ferramentas e algumas estratégias que são muito importantes. Né? Eu, por exemplo, participo da rede, né, de algumas redes, e que eu falo, e sempre sou, e bato firme lá, né? A Rede Filantropia é uma que eu participo, e falo assim, olha, vocês têm que entender que o papel, não é que vocês têm que entender, vocês já são isso, vocês só precisam assumir isso, né? Sai do armário, vai lá, assume. Que é o seguinte, que é um processo de conexão entre outras organizações. Acho que esse que é o grande papel, né? Onde se pode trocar aí tanto informações, potencialidades, enfim, e técnicas. Na questão dos movimentos, é uma questão... Eu criei 3 indicadores para observar isso. O primeiro indicador é incômodo, o segundo indicador é vocação, e o terceiro indicador é solidariedade. Né? Os movimentos, eles têm que preencher isso daí. Eu trabalho muito com índices, enfim, não vou trazer aqui esse papo, mas, assim, eu acho que essa revisão do sentido do movimento, do sentido das organizações, está sendo feita. As organizações religiosas, há muito tempo, têm percebido que estão perdendo as suas vocações. Né? E, assim, eu digo isso tanto para a questão dos movimentos, para o que incomoda, né? O que vem incomodando essas grandes organizações, né? O que vem incomodando esses movimentos. Esse é um ponto que deve ser visto. Outro, qual que é a verdadeira vocação? Né? Para que é isso? E o quanto que eles têm capacidade de ser solidários. E aí, solidariedade numa questão galiana mesmo, horizontal. Né? Então, eu, pelo menos, faço essa avaliação, por exemplo, de redes, de organizações. Né? Esse é um dos trabalhos que eu faço. Né? Não por dizer se está certo ou está errado, mas, assim, quanto menos vocês não se olharem para isso, menos impacto que vocês causam. Como diz nessa questão espiral, né, do Boaventura Santos, que eu respeito pra caramba, esse processo espiral é isso daqui, mas parece que a gente está vivendo de novo esse processo. E considero que são os artistas que vão vencer isso. Quando eu falo artista, é aquele que ama seu ofício para o outro. Né? Quando você se coloca nesse serviço, eu acho que são as grandes descobertas, os grandes eurecas, os grandes encantamentos. É disso.
Você sabe que quando você fala do Boaventura... Não, desculpa, Felipe, Claro. senão a gente fica dando muita bola para esses caras, entendeu? Eu quero falar da pessoa que está lá, tá certo? Esperando para enterrar alguém, né? Eu quero falar daquela pessoa que tem a potencialidade musical, né, de reconhecer o mundo através das cores, através das plantas. Eu quero falar disso. Sabe que essa fala tua não sei por que veio à minha cabeça a Eliane Brum, naquele texto dela maravilhoso, chama Enterro de Pobre. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E que ela tem um livro que ela um pouco antes, agora ela está mais pro lado de cá, mas ela é do Sul, né? Ela escreveu muito tempo no Zero Hora. Ela tem um livro que se chama A Vida que Ninguém Vê. E ela com aquele jeito de olhar para o mundo e um texto incrível, que você vai para os lugares e para as sensações, né? Gosto muito do trabalho dela, e quando você falou da pessoa que quer enterrar, e ela descreve o enterro de uma pessoa pobre, sabe? Então, é assim, belíssimo, belíssimo. E quando eu estava te falando do Boaventura, Boaventura é de um timaço aí dessa turma que está nessa ideia de pós-modernidade. O Bauman, que é bem famosão, não fala de pós-modernidade, ele fala da modernidade atual, mas um dos grandes incentivadores, estimuladores dessa turma é o Nietzsche. E o Nietzsche fala exatamente o que você disse sobre os artistas. Ele fala que os artistas e as artistas são as únicas pessoas que podem ser chamadas de ativas, né? Tudo Nietzsche aí, né? Deve ter um monte aí, né? Demasiado. Sim, sim. Porque a ideia de que os artistas são ativos, enquanto os reativos são aqueles que ficam querendo segurar a potência alheia, né? Travar a potência alheia. E, cara, de verdade, olha, para mim, assim, quando eu falo paz e bem, não é para ficar piegas, não. E até piegas que é legal também ser piega. A gente está vivendo hoje, o que está vivendo nesse país, porque a gente aceitou brigar com um boneco de fantoche, uma família fantoche. Essa é a minha luta. Se eu perguntar qual que é a tua luta, enquanto você tem conselho de direito, que ninguém participa. Conselho tutelar, que ninguém participa. Conselho consultivo, controle social, que não existe. Que vai só buscar para aprovar projeto de incentivo fiscal. Né? Então, enquanto a gente tiver essa imbecilidade nossa, a gente vai seguir um fantoche mesmo. É muito natural. É muito natural. Minha cara, para a gente concluir este papo, que tende ao infinito, e assim espero, em outras oportunidades, eu queria te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: imagine que Carol Zanotti decidiu, no campo da metáfora estamos, criar uma doceria. E a Carol precisa ali fazer, ela pode distribuir alguns vouchers daquele tipo open bar. Sabe aquele que... Antes de eu distribuir, eu já acabei com tudo. Não, calma aí. Não, a questão é, você tem vouchers tipo VIP, que é... A pergunta é, para que tipo de gente você oferece um voucher do tipo consuma o que quiser na sua doceria? Que tipo de gente preenche a tua alma, Carol? Gente que não é a gente. Toda vez que eu penso em alguma gente, eu sempre estou pensando em comparação de quem eu sou. Né? Se eu estou me preenchendo só com gente que é igual a gente aqui, eu não estou preenchendo, eu só estou me fartando. Então, essa fartura já é meu modus operandi. O pessoal já tem até a chave da doceria, não precisa nem ter o voucher. Mas gente que realmente a gente não vê como gente. Carol, antes da gente se despedir, como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais? Eu sei que você anda falando coisas, você tem um espaço que você criou também nas redes para conversar com as pessoas. Como é que a turma te acha? Eu estou usando o YouTube, Carol Zanotti, meu canal do YouTube, que tem inclusive uma série de lives que chama Despretensão. Eu faço às quartas-feiras ao vivo e depois elas ficam gravadas no YouTube. Tem a minha fanpage, eu ainda sou da época do Facebook, tem o meu Instagram também. Então tem todos esses veículos aí. E
E daqui a pouquinho quero te receber também para um afago. Muito obrigado, Carol, pelo papo. Uma boa aventura. Na minha ego trip de conversar com pessoas interessantes, posso dizer que eu tô bem nutrido neste momento. Muito obrigado. Felipe, você é um rapaz muito... Você sorri gostoso. Esse sorriso, como diz o Antônio Nóbrega, né? Sorrir para o mundo, né? Essa coisa traz uma roda boa, né? Que bom que você me convidou para participar da sua roda. Até uma próxima. Eu espero que não demore. Oxalá, oxalá. Se estivermos vivos, estaremos juntos. Mesmo assim, que a gente esteja inspirado um pelo outro. Até lá. Obrigada, assim será. Viu? Obrigado, Carol. Um beijo. Este foi o Papo Caramelo com a Carol Zanotti. Eu espero que você tenha gostado, que algum momento dessa conversa tenha chegado perto de você, tenha te afetado de um jeito valioso. Fique com a gente aqui no canal, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho para receber as informações quando a gente lançar novos vídeos. Foi um prazer ter a sua companhia. Um beijo e até a próxima.